Na Síria, as alianças mudaram todas novamente. Se você não acompanha este canal por uma única semana, fica perdido nos conflitos globais, especialmente na questão síria. Oferecimento: curso para passar em concurso público. Link na descrição. A primeira mudança foi que a Turquia propôs cooperação com os Estados Unidos em Afrin e Manbij, ambos dos quais são curdos sírios, que os turcos consideram forças hostis. Embora nenhum acordo formal tenha sido alcançado, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, disse que os Estados Unidos trabalharão com a Turquia para coordenar suas ações na Síria. Em segundo lugar, com isto, os curdos sírios parecem estar dispostos a mudar de lado e trabalhar com o regime sírio contra o assalto turco a Afrin. As forças pró-regime entraram em Afrin no dia 20 de fevereiro, o que não seria possível sem que as unidades de proteção do povo curdo, ou YPG, permitissem. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan minimizou o envolvimento da Turquia em Afrin, lançando a invasão como uma operação militar necessária e de baixo custo. Mas a união do YPG com Assad mudará o custo de guerra para a Turquia. Até agora, a Turquia usou um número mínimo de suas próprias forças em Afrin e principalmente dependia do exército sírio livre e de outros grupos anti-Assad. Mas com forças pró-Assad agora participando do conflito, a Turquia precisará fazer mais se quiser um resultado bem-sucedido. A Turquia terá que considerar a quantidade de sangue que os turcos estão dispostos a derramar para levar Afrin e o corredor norte da Síria, que se estende desde a fronteira até o Eufrates. É difícil saber qual é o ponto de ruptura para os turcos, mas podemos olhar para a última grande intervenção militar da Turquia para ter uma noção. Na invasão do Chipre, em 1974, a Turquia perdeu aproximadamente 570 vidas em combate. Com uma força total de 60 mil, essa é uma taxa de mortalidade de 1% para uma operação de um mês que garantiu o controle da Turquia de uma parcela substancial da ilha. A Turquia anunciou recentemente que cerca de 30 soldados turcos foram mortos na operação de um mês na Síria, embora este número possa ser subestimado. Se os números oficiais da fatalidade e do número de soldados alocados forem corretos, a taxa de mortalidade é de 0,15%, menor do que os 1% da invasão no Chipre, que não enfrentou uma crítica pública difundida. A diferença entre Chipre e Afrin, no entanto, é que depois de um mês em Afrin, o país não parece estar sequer próximo de garantir seu objetivo militar. O objetivo de Bashar al-Assad na Síria agora é recuperar o controle de todo o território possível. Com a Turquia em Afrin e aproximando-se de Alepo, uma cidade onde as forças sírias já lutaram uma batalha sangrenta, Assad tem uma escolha: escalar seu conflito militar contra a Turquia e seus proxies ou tentar um acordo. Para ganhar uma vitória militar na região, Assad precisaria se mover em territórios curdos para cercar proxies turcos e cortar suas rotas de abastecimento para a Turquia. Do ponto de vista do regime, portanto, trabalhar com os curdos faz sentido. Pode usar os 8 a 9 mil lutadores do YPG em Afrin para repelir a invasão turca e evitar gastar seus próprios recursos. Também faz sentido para os curdos, que enfrentam um assalto turco com poucos aliados, já que os Estados Unidos disseram que não apoiarão o YPG em Afrin. Mas a Turquia também tem planos de cercar o YPG, impedindo ele de receber apoio das forças pró-Assad. Turquia e Assad estão, portanto, aplicando a mesma estratégia para diferentes regiões, enquanto tentam evitar um conflito direto que possa atrair mais poderes externos e escalar o conflito. Diante do risco muito maior, agora a Turquia pode estar disposta a deter sua estratégia se o regime sírio, e por extensão o Irã e a Rússia, concordarem em expulsar os curdos de Afrin e Manbij para uma área a leste do Eufrates, podendo controlar melhor as ações curdas a partir daí. O governo sírio poderia assumir áreas historicamente curdas, e os curdos sírios também podem concordar com este acordo, evitando mais derramamento de sangue, podendo negociar um papel para si próprios no governo sírio. O Irã, um aliado de Assad, também pode aceitar o acordo para ver a Turquia fora da Síria. Tal acordo não acabaria com a guerra síria, mas mudaria tudo novamente. A Rússia quer Assad forte e disposto a continuar parceiro russo. Se Assad recuperar o controle de Afrin,
o presidente russo Vladimir Putin talvez possa declarar a vitória e retirar as forças russas para evitar mais baixas. A Rússia já fez uma proposta que envolveu a entrega de Afrin a Damasco, embora tenha sido rejeitada pelos curdos. A Rússia pode aceitar a presença turca em Afrin porque a Rússia se beneficia da crescente competição entre Turquia e Irã. A Rússia tem cooperado taticamente com ambos, mas, em última instância, não quer sair da Síria, deixando lá um opositor poderoso. Agora, o Irã tem a posição mais forte no Oriente Médio, capaz de exercer o poder no Iraque, na Síria e no Líbano. A Rússia e o Irã apoiam Assad, mas Moscou não quer que Teherã seja capaz de desafiar os interesses russos no Oriente Médio ou no Cáucaso. Enquanto a Turquia ataca os curdos, cada movimento que faz para o leste aproxima ela de um confronto com o Irã, no Iraque. Enquanto a Turquia e o Irã estão lutando uns contra os outros, ou proxies uns dos outros, e permanecerem ao sul da Cordilheira do Grande Cáucaso, a Rússia pode se dar ao luxo de ser minimamente envolvida. A Rússia sabe que o Irã não pode se dar ao luxo de fazer com que a Turquia desafie seriamente Assad tomando Afrin. Isso forçará o Irã a gastar mais sangue e recursos em travar a Turquia, pressionando ainda mais os já esbanjados recursos do Irã. A Rússia, enquanto isso, pode continuar a oferecer suporte aéreo mínimo na Síria. A entrada da Turquia na Síria força o Irã a despender cada vez mais tropas e recursos. Se Assad manda tropas para Afrin, complica a proposta da Turquia de trabalhar com os Estados Unidos em Afrin e Manbij. Os Estados Unidos agora devem decidir o que é mais importante: conter o Irã ou apoiar os curdos. Enquanto esta dinâmica se desenrola, o Estado Islâmico continua sendo uma ameaça contra todos os demais. E o mais importante de tudo, o que a Rússia faria se os Estados Unidos envolvesse Assad em uma luta grande e ainda mais prolongada? Com o governo sírio intervindo em Afrin, a cooperação dos Estados Unidos com a Turquia poderia levar Washington a um conflito direto com Assad. Os Estados Unidos, que estavam querendo firmar uma posição passiva de controle bem no meio do território conflagrado, estão prestes a ficar atolados em outra guerra no Oriente Médio. Por isso, é possível que incentivem a Turquia a chegar a um acordo com Assad, que permita que os Estados Unidos mantenham uma força mínima no local. Se a Turquia disser não e continuar investindo contra os curdos, será mais um teste das relações Estados Unidos-turcas. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.